Pessoal, o zagueiro paraguaio Balbuena, ex-Corinthians, foi oferecido ao Vasco da Gama. Lembrando que o jogador está livre no mercado e pode assinar contrato com qualquer outra equipe de graça. Seria uma boa o Balbuena na zaga do Vasco hoje. E o cria da base Cauã Barros, que foi emprestado ao América Mineiro, vem se destacando e o Vasco, inclusive, está tentando antecipar a volta do jogador. Então, em breve, provavelmente, Cauã Barros está de volta ao Vasco da Gama. E o Fernando Diniz deve fazer mudanças para o jogo de amanhã. Finalmente, o zagueiro João Vitor, que debochou da cara do torcedor lá em Quito, no Equador, que discutiu com a Força Jovem no CT Maci Barbosa, vai para o banco de reservas e provavelmente o Luiz Gustavo deve ser o titular. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno. Vou pedir para você clicar no botão do like e também para se inscrever aqui no canal, que é muito importante. Vamos tentar chegar nesse vídeo pelo menos a 60 likes, dá essa moral pra gente, beleza? Agora vamos para as informações e vamos começar falando sobre ele, sobre Balbuena, tá? A informação é o seguinte, pessoal. Segundo o Joel Silva do canal Colina e Foco, o zagueiro paraguaio Balbuena, o xerife do Corinthians, foi campeão, né? Foi oferecido ao Vasco da Gama, que avalia a contratação. O defensor está livre no mercado. Então, meu irmão, se ele vir pro Vasco vai ser de graça, o Vasco vai pagar somente, obviamente, o salário do jogador, ele vem de graça. No início do ano de 2025, o clube já havia tentado sua chegada, né? Por pedido do treinador Fábio Carille. O Carille foi campeão com o Corinthians com o Balbuena na zaga. Por isso, o Carille pediu o Balbuena ao Vasco da Gama. Mas as conversas não avançaram. O nome não foi aprovado pelos scouts na ocasião, tá? Lá na época. Agora, quem analisa o jogador é o treinador Fernando Diniz. O perfil do xerife, experiente, capitão e de seleção paraguaia, agrada internamente. Então vamos lá, o Balbuena, ele agrada, né, a diretoria do Vasco da Gama, Pedrinho, Felipe, Adilmar Lopes. Agora tá na mão do Fernando Diniz, se ele vai avaliar positivamente ou negativamente para a chegada do Balbuena. Lembrando que o Balbuena está livre no mercado, tá? A gente tá falando sobre o Balbuena desde o início do ano. Para mim, o Balbuena, cara, a última passagem que ele fez pelo Vasco, pelo Corinthians, né? No Brasil, ele não foi bem. A realidade é essa. Mas é um zagueiro que, sem dúvida nenhuma, é melhor que o Lucas Freitas, Lucas Oliveira, que o João Vitor e entre outros zagueiros que no Vasco da Gama estão, né? Então, cara, é um jogador que chega no Vasco hoje para ser praticamente titular, na minha opinião. E aí tá aqui, ó, o scout do Vasco, ele fez o seguinte: a última passagem do Balbuena pelo Corinthians, em 2023, foi ruim. Não foi nem de sobra aquele Balbuena campeão brasileiro. Porém, nas nossas opções na defesa, já estou quase abraçando o lúdico, né? Então, cara, é isso. É o Balbuena hoje, por mais que a última passagem dele no Corinthians não foi das melhores, ele hoje na zaga do Vasco, ele é titular absoluto. É um cara que, meu irmão, capaz de pegar até a braçadeira de capitão. Eu aprovo a contratação do Balbuena, dependendo de quanto que ele vai receber por mês, né? Eu pagaria no Balbuena ali pelo menos até uns 800 mil reais. Acho que o Balbuena dá pra pagar 800 mil reais no Balbuena. Um zagueiro que vai talvez passar uma confiança, né, pra zaga do Vasco, pro seu torcedor. Chega no Vasco pelo menos com uma expectativa boa do torcedor vascaíno. Até porque o Balbuena que a gente conhece, aquele Balbuena que jogou muita bola no Corinthians, campeão brasileiro, jogou no West Ham da Inglaterra, Premier League, enfim. E aí tá aqui, ó, os números do Balbuena. Vamos lá. Jogador de 33 anos de idade, conquistou o Campeonato Brasileiro com o Corinthians, né? Com o Fábio Carille, inclusive. Conquistou também o Campeonato Paulista. Ele hoje tá livre, tá sem clube, tá? Tá livre no mercado. O último clube que ele estava era o Dinamo Moscou, da Rússia. Ele tinha contrato até o dia 1 de 2025, agora tá livre. Valor de mercado dele, 2 milhões de euros. Mas isso não importa. É um jogador que viria pro Vasco de graça. Cara, pela oportunidade, jogador livre no mercado. Passa confiança, talvez, né? O torcedor, Vasco contratando o Balbuena, talvez o torcedor crie uma expectativa boa na zaga do Vasco. Cara, vai passar confiança, experiência para os jogadores que estão no Vasco da Gama, Luiz Gustavo e tudo mais, que pode ser futuramente a dupla de zaga dele no Vasco. Cara, seria muito bom, na minha opinião, tá? Seria muito bom, acho que me agrada, pelo menos, a contratação do Balbuena. É um jogador de 33 anos de idade, experiente, né? Convocado para a seleção paraguaia. Ele joga tanto pelo lado direito, tanto pelo lado esquerdo, né? Lembrando que ele chuta com o pé direito. Ele é destro, né?
Ele tem passagem pelo Cerro de Franco, Rubio, Nacional, Libertad do Paraguai, o West Ham da Inglaterra, Corinthians, Dinamo Moscou, que é o último clube aonde ele estava. A temporada, tá? Vamos ver os números do Balbuena nessa última temporada, para ver se ele estava jogando, estava machucado, vamos lá. Ele jogou 24 jogos, fez 2 gols e 2 assistências. Jogou 2.068 minutos jogados. Cara, jogou bastante jogos, né? A gente pode dar uma olhada, a última partida que ele entrou em campo foi no dia 29 de 4 de 2025. Então, cara, mais ou menos ali, né, vamos dizer, 2 meses atrás, né? 2 meses e meio, pra mais. Enfim, tá um tempinho sem jogar, né? Claro, teve a parada pro Super Mundial, né? Lá na Europa já estão de férias, enfim, lá é totalmente diferente, né? Aqui começa o Brasileirão, lá acaba. Enfim, é um jogador que eu contrataria. Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários sobre o Balbuena, tá? É um jogador que, pra mim, se chegasse no Vasco hoje, me passaria talvez uma confiança. Claro, a gente vai esperar jogar. Mas, de início, a contratação do Balbuena me agrada, tá? Bom, vamos lá para outra informação que é importante, pessoal, que é sobre esse volante aqui, Cauã Barros, cria da base do Vasco, foi emprestado ano passado ao Amazonas, né? O Barros foi emprestado ao Amazonas. E, cara, jogou bem no Amazonas, a gente até esperou que esse ano, esperava, né, pelo menos, de que o Barros seria reintegrado ao elenco principal do Vasco, apesar que não, né, o Barros foi emprestado novamente, dessa vez ao América Mineiro, junto com o Figueiredo, e está lá hoje. E, cara, o Barros hoje está se destacando, né, o Cruzeiro, propriamente, que é líder do Brasileirão, tá com um excelente time, tá tentando comprar o jogador. Já fez 2 propostas, o Vasco recusou. A gente trouxe essa informação aqui no canal, né? E o Vasco agora tá tentando antecipar a volta do jogador. Então tá aqui, ó. O Vasco está tentando antecipar o retorno de Cauã Barros. O Cruz Maltino sabe que será difícil, mas tentará um acordo com o América Mineiro, com quem ele tem contrato de empréstimo até dezembro. A ideia do clube é ter o jogador já para a sequência da temporada. O Cruzeiro também demonstrou interesse no jovem e teve 2 propostas recusadas pelo Vasco. Essa informação ela foi dada pelo Lucas Pedrosa, tá? Jornalista do SBT, tem um canal no YouTube também, enfim. Cara, é um jogador que vem se destacando na Série B. É claro que é uma Série B, né? Na Série B até o Zé Gabriel jogou bem. Então, não é parâmetro pra nada, mas o Cauã Barros é um bom jogador. Quando ele jogou no Vasco na época, né, pra quem não sabe e não lembra, o Cauã Barros ele foi panelado pelo Ramon Dias, né? Aconteceu alguma discussão, alguma briga do Cauã Barros com o Ramon Dias, acabou que o Ramon Dias não escalou mais nunca o Cauã Barros, né? Preferia até mesmo colocar o Praxedes, que era horroroso em campo, colocava o Rojas, colocava qualquer um em vez do moleque, né? Acabou que o moleque foi emprestado ao Amazonas, jogou bem, voltou ao Vasco, o Vasco emprestou novamente ao América Mineiro. Hoje, né, é o destaque do clube mineiro lá na Série B. E o Cruzeiro tá tentando comprar o jogador. O Vasco recusou 2 propostas. Vamos ver se o Cauã Barros vai voltar pro Vasco. É um cara que, pra mim, hoje, se chegasse no Vasco hoje, brigaria pela titularidade, né? Até porque os nossos volantes não estão jogando nada. A realidade é essa. E aí tá aqui, ó. No acordo entre Vasco e América Mineira, né, do empréstimo, por Barros, há uma cláusula que prevê a antecipação do fim do empréstimo mediante o pagamento de multa. O Cruz Maltino entende que o esforço para ter o volante de volta será válido, já que vê o jogador como útil ao elenco. No início do ano não via, né? Era tanto incompetente junto que não conseguia enxergar que o moleque era bom jogador e podia agregar nesse ano, né? Aí tem que prestar o moleque pro América Mineiro, lá ele joga bem e agora ele serve pro Vasco. Enfim, mas continua no elenco do Vasco lá, ó, Matheus Carvalho, Esforza, enfim, entre outros volantes que, né, não vem nem aqui a gente falar. Tá aqui, ó, já que vê o jogador como útil ao elenco, principalmente por ser um jovem com margem para crescimento. Exatamente isso. É um jovem jogador, é um cara que joga bola, tá se destacando no América. O que custa reintegrar ele ao elenco principal do Vasco, dar oportunidade para ele no elenco principal, o titular do Vasco da Gama, né? Time titular até mesmo. O que custa? Cara, seria muito válido, na minha opinião, tá? Seria muito válido. É um moleque bom de bola. Talvez, se começar a jogar bola pra caramba, pode ser vendido futuramente, né? Como o Andrei Santos foi vendido, né? Futuramente aí. Futuramente não, há um ano atrás, sei lá, 2 anos atrás, foi vendido pro Chelsea. Então, cara, o Barros pode ser vendido um jogador jovem ainda. Os números do Barros tá aqui, ó. 21 anos de idade, nasceu em Petrolândia,
Ele é brasileiro, né, obviamente, tem 1,83 de altura, meia ofensivo. Ele joga como volante, meio ofensivo, por ali. Ele tem contrato com o América, né, de empréstimo, né? Ele é jogador do Vasco da Gama até o final de 2026. Ele é emprestado, né, ao América Mineiro até o final do ano. E aí tá aqui, ó. Valor de mercado dele, 500 mil euros. O desempenho atual do jogador lá no América, ele fez 26 partidas até o momento, 5 gols e 0 assistências, né? 9 cartões amarelos e 1.936 minutos jogados. Você vê aqui nas últimas partidas do Barros, né? Ele entrou em campo aí há 5 dias atrás, dia 12. Ele jogou 80 minutos, 90, 87, 90, 90. Cara, é um jogador que é titular no América, né? Ele é titular no América Mineiro, é um destaque do clube mineiro. É um jogador que eu aceitaria de volta no Vasco. Acho que é uma boa o Vasco tentar essa antecipação, né, do empréstimo dele. Não esperar acabar o ano para ele voltar pro Vasco. Não. Eu já tentaria a volta dele agora pro Vasco da Gama. Acho que seria uma boa. É um jogador que pode agregar no elenco do Vasco. Beleza? Bom, e outro também, né? A torcida também não iria pegar tanto no pé do Barros quanto pega de outros jogadores. Até porque é um cria da base do Vasco, né? Vamos lá. Outra informação, pessoal. Após a vergonha que pra mim é o João Vitor discutir com o torcedor vascaíno, debochar da cara do torcedor lá em Quito, no Equador. Vamos lá. Mudanças, tá? Segundo a Atenção Vascaínos, o Fernando Diniz fará mudanças no time do Vasco para o jogo contra o Grêmio, pelo Brasileirão. Hugo Moura, Lucas Piton e João Vitor devem perder a titularidade. Diniz está pressionado em mudar o time. Tem que mudar mesmo. Tem que mudar a cara desse time do Vasco, né? Eu talvez tentaria ali colocar o Leandrinho na lateral esquerda, né? Tá de volta aí ao Vasco, né? Foi emprestado ao Al-Shabaab. Tava jogando bem, inclusive, lá no Arabão. Voltou pro Vasco porque o clube árabe não tinha dinheiro pra comprar ele, né? Hugo Moura tá caindo de rendimento, na minha opinião. E o João Vitor nem se fala, né? O João Vitor, ele não tem que nem ser reserva. Ele tem que ser afastado ou meter o pé do Vasco. Pronto, rescinde o contrato do João Vitor. Porque já deu. O torcedor vascaíno não tem mais paciência com ele, né? Ele não aceita crítica, porque ele não tá jogando nada, ele vem falhando jogo após jogo. E aí o torcedor critica ele e ele acaba discutindo do torcedor. O torcedor foi cobrar ele lá em Quito, no Equador, ele debochou da cara do torcedor vascaíno. Cara, isso é um esculacho, entendeu? E tá aqui, ó, Diniz tá pressionado em mudar o time. Essa informação ela foi dada pelo Atenção Vascaínos. Então, cara, provavelmente no jogo aí contra o Grêmio no dia de amanhã, que é um jogo importantíssimo pro Vasco, né? Até porque Vasco vencer amanhã, o clima pra terça-feira, né? Que é o jogo da volta contra o Independente Del Valle, que é muito difícil o Vasco virar, se classificar, né? É somente a gente sonhar e tentar acreditar, né? Sendo um torcedor mesmo. Porque é muito difícil o Vasco fazer 4 gols do Independente Del Valle. Claro, tem a força da sua torcida, São Januário, né? E tudo mais. Mas não é a altitude que eles estão acostumados. É possível do Vasco fazer 4 gols Independente Del Valle? É possível, no futebol nada é impossível. Mas é muito difícil, a gente tem que ser realista, né? Eu não vou iludir vocês aqui e falar que o Vasco vai golear o Independente Del Valle e vai se classificar. Não. Mas a gente vai acreditar até o final, vai apoiar. Mas no mínimo, uma vitória contra o Grêmio amanhã seria excelente, porque o clima ficaria menos pior pro jogo de terça. E aí terça-feira, se Deus quiser, a gente consiga golear o Independente Del Valle e se classifique com uma classificação histórica. E aí seria a outra página, né, do caderno. Pô, seria uma página ali que a torcida ia começar a acreditar no elenco, apoiar novamente, etc. Né? Enfim, tomara que aconteça isso. Tem que afastar esses jogadores aí, tá? João Vitor, Esforça, não sei o que tá fazendo no elenco, Matheus Carvalho, Alex Teixeira. Eu não sei o que esse cara tá fazendo no Vasco ainda. Enfim, pessoal, é isso. Obrigado pela moral, deixa seu like, se inscreve no canal que é muito importante, ajuda pra caramba o nosso conteúdo. Ative o sininho para receber todas as notificações. Amanhã, de manhã, 7 horas da manhã, tem vídeo novo no canal. Lembrando que eu postei um vídeo aí, ó, saiu 10h30 da manhã, no caso, né? Quem quiser assistir aí, tá importante o vídeo pra vocês assistirem sobre essa situação do João Vitor, né? Essa discussão que ele teve com a Força Jovem, ele debochando da cara do torcedor lá em Quito, no Equador, enfim. É isso, pessoal. Obrigado, deixa seu like, se inscreve no canal. Saudações vascaínas, abraço a todos. Até amanhã. Se Deus quiser, amanhã não vai ter live pré-jogo, tá, pessoal? Lembrando a vocês, amanhã não vai ter live pré-jogo, porque eu não vou estar em casa, tá? Amanhã eu vou pra Friburgo, então vou estar bem longe. Mas vai ter a live pós-jogo se o Vasco vencer ou perder. Beleza? Tamo junto, abraço a todos. Fiquem todos com Deus.